tarde, sexta-feira, 16 de agosto. Na manhã de hoje, no plenário Rui Araújo, a deputada Conceição Sampaio realizou uma sessão especial em homenagem aos 25 anos de fundação da União Brasileira de Mulheres. Lideranças políticas do movimento feminista se fizeram presentes e lembraram grandes bandeiras de luta ao longo da história brasileira, em especial a licença maternidade, o direito à creche e a Lei Maria da Penha, que combate a violência doméstica contra a mulher. Essa e outras notícias, além do resumo dos principais fatos da semana, você acompanha no Além Notícias às 8h30 da noite no portal da Assembleia, que está de endereço e cara nova, www.ale.am.gov.br. Vejo você na segunda-feira, excelente final de semana para você. E fique agora com o resumo da atividade parlamentar de ontem. Na primeira votação realizada após o recesso parlamentar, 4 matérias que antes seriam votadas secretamente foram aprovadas pelo plenário da Casa Legislativa. Uma feliz coincidência, hoje nós inauguramos, pela vez primeira, a votação em aberto, ou seja, votação nominal e em aberto, afastando definitivamente da vida do parlamento amazonense o voto secreto, em todos os níveis. Então hoje nós votamos vários projetos de lei de iniciativa do Executivo, propondo indicações de membros para os conselhos estaduais e que no passado recente todos eram de natureza de voto secreto. Ao todo, foram aprovados 11 projetos no Poder Legislativo, conduzidos sob a presidência do deputado estadual Belarmino Lins, que reforçou a posição democrática da Casa ao votá-los abertamente. Todas as votações, sem exceção, serão abertas e nominais. Foi o que nós inauguramos hoje e constará dos anais da Casa, que a primeira votação aconteceu exatamente no dia 15 de agosto de 2013. Dentre os projetos que seriam votados secretamente, a aprovação de Samuel Anderson Ferreira para membro titular do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, CONEM, e composição do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, que será presidido pelo Dr. Odenildo Sena. Outro destaque foi a aprovação do projeto de resolução legislativa de autoria do deputado estadual Arthur Bisneto, que concede a medalha de mérito legislativo Rui Araújo a Roberto Gesta, que já foi presidente da Confederação Brasileira e Sul-Americana de Atletismo. A solicitação de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as falhas na prestação dos serviços de telefonia no Amazonas tramita na Assembleia Legislativa desde o final de junho. Os autores são os deputados Marcos Rota, do PMDB, Marcelo Ramos, do PSB e Adjuto Afonso, deputado pelo Partido Progressista. Durante pronunciamento na tribuna da Leão, o líder do PSB, deputado Marcelo Ramos, anunciou que protocolou o requerimento junto com Rota e Adjunto Afonso, solicitando informações das operadoras que atuam no estado sobre o número exato de antenas, a localização delas e ainda a quantidade de linhas móveis em cada município. Porque se no Brasil hoje nós estamos falando de 7.000 linhas para cada antena, enquanto em outros países são 500 linhas, eu tenho certeza que aqui no Amazonas nós temos um número muito maior do que isso. E por isso, a gravidade da situação da telefonia hoje no nosso estado. Mais do que isso, as empresas insistem em não cumprir o roaming municipal, que obriga uma operadora a utilizar a antena da outra nos municípios que só opera uma empresa. No início desta semana, a Procuradoria da ALEAN deu parecer favorável à criação da CPI. O pedido agora é analisado pela mesa diretora da Casa. Segundo Marcos Rota, depois do início da investigação, em até 60 dias, os trabalhos devem ser finalizados. O próximo passo é exatamente oficializar a instalação da CPI. A Assembleia precisa oficializar essa questão da instalação. Depois, nós vamos definir os membros, que serão 5 membros que irão integrar esta comissão parlamentar de inquérito. Depois da instalação, da oficialização, da escolha dos nomes que serão indicados pelos partidos, a CPI começa, então, os seus trabalhos. Eu acredito que, pelo conhecimento que a Casa já tem dos problemas, da problemática, eu quero acreditar que, no prazo de 45 a 60 dias, nós devamos ouvir todos os segmentos envolvidos, ouvir a Anatel, ouvir o PROCON, ouvir as operadoras, o Ministério Público, a OAB, que nós queremos também
compartilhar esta CPI, eu acho que num prazo de 45 a 60 dias é o prazo, acho que bom para que a gente possa, então, finalizar os trabalhos da CPI. De acordo com o deputado pelo PP, Adjuto Afonso, a solicitação dos dados é uma antecipação dos trabalhos a serem feitos. A gente espera que a CPI seja instalada na próxima terça-feira, né? A Procuradoria já deu parecer favorável, o presidente já conversou conosco e a gente já antecipando aí, já está pegando essas informações. Porque quando nós começarmos com a CPI propriamente, a gente já tem essas informações. Eu acho importantíssimo que você tenha nos municípios, por exemplo, quantidade de antenas. Segundo a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALE, até o momento, 16 assembleias instalaram uma CPI para investigar o serviço de telefonia. CPI. A sigla ficou famosa no país na década de 90, quando o instrumento constitucional foi utilizado na investigação das irregularidades praticadas no governo do presidente Collor de Mello. O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito indicou a necessidade de impeachment do chefe do Poder Executivo, o que pressionou o presidente Collor a renunciar ao cargo. Mas afinal, como funciona uma CPI? O Instituto está previsto no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal e garante ao Legislativo poderes próprios de investigação judicial, ou seja, o direito de investigar situações de grande relevância política ou social. O pedido de instalação de CPI deve ser assinado por 1/3 dos membros da Casa Legislativa. O instrumento pode ser utilizado tanto no Congresso Nacional quanto nas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. Os parlamentares defendem o uso do instrumento como uma forma de dar respostas à população em temas de grande repercussão. A importância disso aí é você dar uma satisfação ao povo. Você tem esse instrumento na Assembleia que te dá esse poder, dá poder ao deputado de investigar, de ir a fundo em algumas ações que a gente possa, que o poder pode investigar. Então, com isso aí que nós somos representantes do povo, nós somos o procurador do povo. Então, na hora que a gente detecta que é necessário esse tipo de investigação, é importante que a Assembleia faça, porque a população sabe que você está lá não em benefício próprio, você está lá defendendo o interesse que diz respeito a toda a população que você representa. No caso da Assembleia Legislativa do Estado, a implantação de uma CPI depende da assinatura de 8 deputados. Apesar de ter poderes para investigar, requisitando informações e depoimentos dos envolvidos, o Poder Legislativo não possui a competência para punir. O relatório deve ser encaminhado ao Ministério Público para que possa utilizar o resultado da apuração como prova em eventual ação judicial. Apesar disso, os resultados conclusivos de uma CPI podem acabar gerando efeitos fora do judiciário, como a assinatura de um termo de ajustamento de conduta para se evitar uma punição futura. A Assembleia Legislativa está em vias de instalar uma CPI sobre telefonia, que ao longo do seu funcionamento vai ouvir pessoas, vai requerer documentos que visam esclarecer especificamente o prejuízo que o consumidor hoje no Amazonas sofre pela má prestação do serviço de telefonia celular e móvel, celular e fixa, melhor dizendo, móvel e fixa. Ao final, tudo isso que foi dito, todos os documentos que foram entregues, serão colocados num único relatório e encaminhados para órgãos que podem tomar providências. A própria Anatel, o próprio Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado, ou até mesmo, no caso da Assembleia, que tem um órgão de proteção ao consumidor, a Assembleia poderá produzir alguns termos de ajustamento de conduta com penalidades e responsabilidades às empresas que não se adequarem aos compromissos que, porventura, venham a fazer para resolver aquela situação que foi posta no relatório. Apesar do brasileiro estar acostumado a dizer que as CPIs acabam em pizza, o resultado pode ser diferente. O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou o escândalo do Mensalão, foi amplamente utilizado durante a condenação no Supremo Tribunal Federal. No Amazonas, uma CPI deverá ser instaurada para investigar os problemas do serviço de telefonia fixa e móvel no estado, e a Câmara Municipal de Manaus estuda a abertura de inquérito para apurar a situação do transporte coletivo da capital.
O líder do PSB na Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Ramos, criticou o governo do estado durante pronunciamento na tribuna da Alean. Existe uma mensagem em tramitação na Casa que cria na estrutura da Secretaria de Estado de Produção Rural, a SEPROR, as secretarias executivas adjuntas do Programa Amazonas Rural e a de Política Agrícola, Pecuária e Florestal. Segundo o parlamentar, o valor a ser investido na criação das duas pastas poderia ser usado para chamar aprovados no concurso público da Polícia Militar, que estão no cadastro de reserva. Marcelo Ramos lembrou ainda que também existem profissionais aguardando convocação na área de saúde. O governo que não tem dinheiro para chamar os concursados, num outro projeto de lei, deputado Zé Ricardo, cria mais 32 cargos comissionados, 16 assessor 1 para a Secretaria de Governo e 16 assessor 1 para a Casa Civil. Mas para chamar os concursados não tem dinheiro por conta dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O líder da maioria da Alean, deputado pelo PSD Chico Preto, rebateu as críticas de Marcelo Ramos. Segundo o parlamentar, o atual governo foi o que mais investiu em concursos públicos no estado. Uma série de outras providências precisam ser encaradas pelo governador. Então o governador colocou, só no mandato dele, 2.500 policiais militares, mais 1.000 policiais civis, 6.000 professores, fez concurso para a DAF, fez plano de cargos e salários de todas as secretarias, de todos os órgãos, ou seja, reestruturou a máquina pública. Ainda segundo Chico Preto, a criação dos cargos comissionados são necessários para a boa gerência das políticas públicas, que são desenvolvidas pelo governo. A questão dos cargos comissionados, se a gente for fazer uma matemática, são cargos comissionados que vão gerar um impacto de 100, 150 mil reais por mês e que, nesse momento, são necessários para você poder gerenciar políticas públicas que estão em curso. Uma coisa não mistura com a outra. Chamar mais policiais, chamar mais oficiais, chamar mais bombeiros, sim, são providências que são necessárias. Porém, a questão do impacto na folha, isso não é a história da carochinha. Isso, se você comprometer além daquilo que é possível na folha, você responde por improbidade. A mensagem governamental que cria as duas secretarias executivas adjuntas na SEPROR estão em tramitação na Assembleia Legislativa e ainda devem ser votadas em plenário. Deputado estadual pelo PT, José Ricardo, relatou na tribuna da Casa Legislativa as dificuldades vividas pelos moradores do município de Boca do Acre, localizado a 1.028 quilômetros de Manaus. O reduzido efetivo de policiais civis e militares, além da falta de infraestrutura da única delegacia no local, o que deixa os moradores em situação de insegurança. Ali a gente percebeu, mais uma vez, como o governo do estado não administra adequadamente alguns serviços de sua responsabilidade. Eu visitei delegacia de polícia, onde você praticamente não tem policial, né? Tinha um policial militar para atender e nenhum policial civil, celas abarrotadas, mais de 40 pessoas em 2 celas, uma situação extremamente desumana, e a própria estrutura da delegacia é muito precária. O hospital da cidade, construído há 8 anos, não possui gerador de energia e sofre com a constante falta de água. Outro problema encontrado pelo parlamentar foi no prédio da Universidade do Estado do Amazonas, já que o local precisa de reformas e o município não possui transporte coletivo para que os estudantes possam se deslocar. Além disso, as estradas estão esburacadas e há indícios de irregularidades na desapropriação de pessoas que moram na orla da cidade. O hospital do município, que é estadual, ele foi construído, mas no nível mais baixo da rua, ou seja, então quando chove, alaga várias dependências, né, do hospital. Além de precisar de uma reforma, ter poucos funcionários do Estado e uma série de outras dificuldades, né, que a população enfrenta. E também em relação à questão das obras, né, do Estado, na orla da cidade. Uma obra do Estado, tirando moradores antigos, comerciantes, porém sem indenização adequada, né, sem ter ali uma contrapartida justa para quem mora 30, 40 anos no mesmo lugar. As denúncias foram encaminhadas à Secretaria de Justiça, Reitoria da Universidade, Secretaria de Saúde e Secretaria de Infraestrutura. Líder da maioria na Assembleia Legislativa, o deputado Marco Antônio Chico Preto apresentou uma moção de repúdio contra o IBAMA, órgão federal responsável pela fiscalização ambiental.
Segundo o parlamentar, funcionários do órgão lotados em Rondônia e no Acre estão cruzando a fronteira do Amazonas e autuando os produtores da região. O deputado afirma que a ação é ilegal, pois os agricultores do sul do Amazonas seguem todas as normas ambientais e possuem, inclusive, o chamado Cadastro Ambiental Rural junto ao governo do estado. Eu afirmo que o IBAMA comete crimes de abuso de autoridade. O abuso de autoridade é um crime. E o IBAMA adentra ao sul do estado do Amazonas, desconhecendo a governança local, porque nós temos governança, nós temos leis, nós temos órgãos de proteção ao meio ambiente, nós temos órgãos de incentivo à produção, nós temos uma política responsável, sustentável de produção no estado do Amazonas, e muito me incomoda o IBAMA de Rondônia, assim como o IBAMA do Acre, adentrarem pelas nossas fronteiras, levando o constrangimento, levando a destruição do patrimônio privado, sem tomar conhecimento das ações que o Estado desenvolve aqui. O Amazonas não é um território, o Amazonas não é um bairro de Rondônia. O IBAMA Nacional precisa tomar uma providência com relação a estes fatos e providenciar, porque é urgente, que o IBAMA Nacional devolva a governança para o IBAMA do Amazonas. Nós temos um IBAMA aqui. A moção de repúdio será encaminhada à direção central do órgão, localizada em Brasília. O parlamentar também estuda a possibilidade de ingressar com uma representação no Ministério Público da União para impedir que as fiscalizações irregulares voltem a acontecer. O deputado Sidney Leite destacou em especial o município de Canutama como um dos mais afetados pelos impactos ambientais causados pelas hidrelétricas. O parlamentar afirmou que os prejuízos são visíveis nos igarapés e vegetação da região, além do impacto social para a população que tem que deixar as residências por conta de alagações. Nós estamos encaminhando essas solicitações e conversei com a secretária para realizar uma reunião o mais rápido possível com a Casa Civil, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Política Fundiária e tomar as providências, porque não só temos o impacto ambiental, mas nós temos também o impacto social. O parlamentar disse ainda que é necessário convocar o consórcio para que providências sejam tomadas quanto à situação do município e do estado. Quase 9 milhões de passageiros e pelo menos 4,5 milhões de toneladas de cargas são transportadas por ano. Esses são alguns dos números apresentados em um estudo executado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, durante a audiência pública realizada nesta quinta-feira no plenário da Assembleia Legislativa. O superintendente de navegação do interior da ANTAQ, Adalberto Tokaski, disse que o estudo apresenta uma visualização global do transporte fluvial de passageiros na Amazônia. Esse estudo vem para confirmar. A gente não pode entender que é uma coisa pequena, sem significado. Ele de um alto significado social para a Amazônia e de um significado também econômico. Para o presidente do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas, Dodó Carvalho, o estudo vai indicar quais demandas precisam de ações do poder público. Esse estudo vem mostrar para nós que nós temos uma grande demanda e que nós precisamos cuidar da nossa infraestrutura. Esse estudo ele vem em boa hora, a hora que todo o Brasil todo clama por mobilidade, uma melhor mobilidade, e o transporte nosso de passageiro para o interior é um transporte muito carente. O deputado Adjuto Afonso, que propôs a realização da audiência pública, afirmou que a apresentação traz a oportunidade de debater outras situações que precisam ser observadas no setor. Precisamos ter linha de financiamento para esses transportes, precisamos regulamentar esse transporte fluvial no estado do Amazonas e a oportunidade eu acho que é essa. Eu acho que o ANTAQ está nos proporcionando hoje uma grande oportunidade de um debate, não só com os deputados, mas com vereadores, prefeitos que estão aqui e que a gente possa sair daqui certamente com grande conhecimento, com experiências que ele já tem no setor fluvial do Brasil. Os dados foram apresentados em Brasília e deverá ser discutido também em outras capitais que também fizeram parte do estudo, como Macapá, Porto Velho e Belém. A estrada M010 liga Manaus a municípios como Rio Preto da Eva, Silves, Itapiranga e Taquatiara. Porém, o tráfego de veículos no local está prejudicado pela falta de sinalização. A situação é parecida na estrada que liga Manacapuru ao município de Novo Airão, conforme relato do deputado estadual, Cabo Maciel. A gente tem pedido do presidente do Detran, Leonel Feitosa,
que faça uma avaliação na M010 quanto à sinalização. Tem trechos da M010 que não tem sinalização nenhuma, nem horizontal, nem vertical, nem placa. Ou seja, a gente já fez esse pedido, a gente está reiterando esse pedido a ele, para que a gente possa ter a sinalização da M010. Em a parte, José Ricardo também relatou as dificuldades de quem deseja se deslocar da capital ao município de Itacoatiara e se mostrou preocupado principalmente pela proximidade do Festival da Canção, FECANE, que é realizado anualmente no município e que deve aumentar o fluxo de veículos no local. Todo ano, essa estrada, que é tão importante para o desenvolvimento do estado do Amazonas e para o próprio município de Itacoatiara, ela tem o mesmo problema, ou seja, os buracos, né, uma estrada que não tem uma sinalização adequada, acidentes que acontecem por conta disso e aquela história de tapar buraco, né? Tem que estar cobrando isso quando se aproxima do festival de música, né, Festival de Canção de Itacoatiara. Portanto, falta o Estado fazer uma manutenção definitiva. Cabo Maciel já encaminhou um requerimento ao governo do Estado para que verifique as condições da estrada. 43 mil mortes no trânsito em 2011. Esse é o número oficial da última pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde. Porém, o deputado Tony Medeiros trouxe à Assembleia Legislativa um dado ainda mais preocupante. No mesmo período, foram requisitados 58 mil indenizações do seguro obrigatório DPVAT relativos à morte no trânsito, o que indica que a situação é mais grave do que o governo federal estima. A informação chamou a atenção do parlamentar. 2011, que é os dados que a revista Veja faz o comparativo, pelos dados oficiais nós temos 43 mil mortes no trânsito no Brasil. Mas quando se faz pelo seguro DPVAT, comprova-se que na realidade houve 58 mil mortos no Brasil. Isso coloca o Brasil, infelizmente, no primeiro lugar quando se trata de acidente de trânsito. E isso tem gerado um rombo no INSS. Se gasta 14 bilhões e meio somente com acidente de trânsito no nosso país. O deputado afirma que os altos índices são culpa tanto dos condutores quanto do poder público. A imprudência, o consumo de álcool, a falta de sinalização, fiscalização e a má conservação das estradas contribuem para o número elevado de vítimas. Empanados de frango, frutas congeladas, bacon e alho fazem parte da lista de produtos apreendidos no supermercado Carrefour de Flores em mais uma fiscalização da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. No total foram 46 quilos e 300 gramas de alimentos apreendidos. A maior irregularidade foi o acondicionamento irregular dos produtos. Embalagens descongeladas que deveriam ser mantidas em freezers com a temperatura adequada, o que não foi constatado. Em menor quantidade, a fiscalização também apreendeu produtos fora do prazo de validade. A blitz aconteceu em parceria com o PROCON, Delegacia do Consumidor e Vigilância Sanitária da capital. A coordenadora da comissão alerta que os supermercados da cidade precisam se adequar ao Código de Defesa do Consumidor. As fiscalizações serão intensificadas. Vendo reincidência, a gente verifica que o estabelecimento não está se adequando às normas de defesa do consumidor, de vigilância sanitária e tudo mais. Então, sim, haverá sim mais fiscalizações, mais aplicações de multa e, for necessário, inutilizar os produtos. O PROCON Amazonas multou o supermercado em 20 mil unidades fiscais de referência, o equivalente a R$ 21.282. O chefe de fiscalização externa do órgão pede que a população esteja sempre atenta à qualidade e aos prazos dos produtos postos à venda. O consumidor ele também tem que zelar pelos interesses dele. Quando ele encontrar produtos vencidos, avariados, denuncie e não compre. Ele tem que prestar atenção na validade de produtos e procedência, porque muitas vezes ele compra, ele se agrada com um determinado preço, ele leva, compra, leva para casa, quando chega lá em casa ele não usa tudo, quando vai usar está vencido. Então, ele tem que prestar muita atenção na validade e na procedência dos produtos. A população que se sentir lesada em qualquer tipo de relação de consumo em todo o estado pode procurar a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa pelo telefone 3183-4451 ou através do e-mail defesadoconsumidor@alean.gov.br.
Dentre as inovações da TV Aleã estão os novos programas inseridos na grade, como Memória Parlamentar, que destaca a vida de ex-deputados, o telejornal vespertino Em Pauta, exibido de segunda a sexta às 15 horas, e o Agenda Cultural, que veicula eventos locais da semana. Além disso, a TV se prepara para mais um lançamento, o programa Na Batalha, que trará entrevistas com artistas locais. E a partir desta quinta-feira, o telejornal Bom Dia passou a ser transmitido pelo canal AMTV, canal 18 da NET Digital. A parceria não envolve custos e nasceu de uma proposta feita pela administradora do canal 18. O diretor de comunicação da Aleã, Cláudio Barbosa, destaca a importância dessa parceria. Dentro da televisão, rádio e das mídias que nós trabalhamos, procuramos sempre interagir de uma forma mais direta e abrindo esse contato com os canais da população, né? Formando, inclusive assim, dentro da televisão hoje, formando parcerias com canais que reproduzem a programação da TV Assembleia. A TV do Legislativo Estadual também renovou a programação visual, trocando aberturas, vinhetas e intervalos. Os novos trabalhos são desenvolvidos na própria TV. O jornalista diz que essas mudanças vão proporcionar maior qualidade e dinamismo para os telespectadores. A televisão reproduz hoje essa vontade de fazer algo que seja bom, né? Que o fato de você ter uma TV institucional e legislativo não quer dizer que você tenha que ter uma programação morta, estática, não. Você pode ter dinâmica e é isso que nós estamos procurando, atender essa dinâmica para se tornar um produto cada vez mais interessante a nível interno, para os parlamentares, né? Para os funcionários, para as pessoas que trabalham na Assembleia Legislativa e para o público, não só de Manaus, mas como o nome também para o Amazonas, porque também a gente já começa e muito em breve chegar também a outros municípios. Barbosa também afirmou que a próxima missão para o setor é a troca de cenários e a aquisição de novos equipamentos.